Olha só, hein? E de acordo com o portal britânico Mail Sport, o West Ham está disposto a negociar a saída de Lucas Paquetá mediante o pagamento de uma taxa de 30 milhões de libras. O valor equivalente a aproximadamente 224 milhões de reais. É o valor que o Flamengo praticamente vendeu o Wesley, um pouco mais, porque é libra, tá? Então, 30 milhões de libras é o valor que o West Ham quer para liberar o Lucas Paquetá, que será inocentado na próxima semana, de acordo com os principais veículos, L'Equipe, os principais veículos da Europa, tá? Ainda, segundo a publicação, o clube inglês também aceitaria abrir conversas por um valor inicial de 25 milhões de libras, cerca de 187 milhões de reais, a depender das condições e da estrutura da proposta, né? Como seria pago, à vista ou não, é uma questão aí que eles vão analisar. 25 milhões de libras, a gente está falando de quase 30 milhões de euros. Teria que ser parcelado. Agora, o Paquetá tem 27 anos, estaria inocentado, 27 anos, sabendo que ele ainda joga tranquilamente até os 35, tem 8 anos ainda para jogar, óbvio que o contrato deve ser um contrato de 4, 5 anos, mas o Paquetá sobra no futebol brasileiro, hein? O Paquetá sobra aqui. Quem concorda que o Paquetá sobra aqui no Flamengo? Ainda mais por ser cria, ser Flamengo fanático, cantava a música do Mengão quando era criança. Esse aí sobra no futebol brasileiro, ia jogar com gosto no Mengão, ia fazer uma diferença danada. Seria excelente, seria uma reposição absurda para a saída do Gerson, embora o Saúl já seja também, mas o Flamengo teria muito mais opção no meio de campo. Olha, eu aprovo, hein? Lucas Paquetá no Flamengo seria fora de série, seria galáctico. Tava olhando aqui agora, gente, nessa gravação desse vídeo, o Flamengo acaba de anunciar o Emerson Royal, em verdadeiro, o anúncio acaba de ser feito, né? E principalmente eu gostei do vídeo de anúncio, aonde pega aquele joguinho do Batalha Royal e aí bota o anúncio dele e o Flamengo na disputa com o Mesquita, né? E é da Turquia. E aí botam em questão a animação. Belo anúncio do Flamengo, né? E a respeito do que o paparazzo tá falando sobre o Paquetá, sobre o Samuel Lino, sobre o Emerson, eles utilizam o Flamengo de vitrine. Próximo ano é ano de Copa do Mundo. Esses jogadores querem ir para a Copa do Mundo. Gerson está imensamente arrependido. Você pode olhar os vídeos falando sobre o Gerson, o jeito dele, o anúncio que foi no Zenit. A cara do Gerson está arrependido de ter saído do Flamengo. Repetindo, esses jogadores estão utilizando o Flamengo de vitrine para a Copa do Mundo. Quem dirá o Samuel bater e voltar, um jogador novo, bater e voltar para a Europa, como fez o Gerson, veio e depois voltou, né? Então, o Flamengo é vitrine sim para a Copa do Mundo e para o futebol europeu, para esse jogador servir de recuperação e voltar para a Europa. Então eu acho que o Flamengo pode sim contratar o Paquetá vir recuperar seu futebol, né, onde o futebol com tudo que aconteceu estava magoado e se interfere no futebol do jogador. Basta ver em questão o que o Pedro falou, né? Imagine o que passava na cabeça do Paquetá com toda essa investigação, né? O Flamengo já sofre com o Bruno Henrique, mas acredito que ele quer recuperar o seu futebol, então pode sim recuperar no Flamengo. Vou trazer um vídeo também aqui sobre o Mauro, dando essa opinião. Eu gosto muito do Mauro, né? Então gosto, nem sempre eu concordo com ele, mas gosto muito da opinião dele e vou colocar aqui também para a gente estar reagindo sobre a opinião dele. Desde cedo hoje tem tuitaço pelo Paquetá no Flamengo. Gente, o Paquetá vai sair hoje o resultado de uma espécie de um julgamento, né? Um veredito, né, da situação dele. Isso. Se ficar comprovado, ele for punido, que ele participou daquilo, ele vai ter que cumprir uma punição, uma suspensão. Então, se você, o Flamengo já tem um jogador atuando sob esse tipo de suspeita e está jogando, que é o Bruno Henrique. O certo seria resolver logo isso. Participou ou não? Mas é muito moroso. Aqui na Inglaterra. E essa morosidade, o cara segue jogando. Isso também não está certo.
Da mesma forma que eu acho errado um time como o Botafogo ganhar os campeonatos com um jogador como o Almada, que fez a diferença, e de repente os americanos lá do Atlanta United reclamam que não receberam, isso é errado. Também é errado o jogador que está sob suspeita ficar jogando. Se ele tem que ser suspeito, tem que ser suspenso. Se ele não tem, vai ter que ser absolvido. Vale para o Paquetá e vale para o Bruno Henrique. Aí o cara fica na expectativa de que o Paquetá, se for absolvido, vai ficar por lá. Vão dar o cara, vão querer vender. Você acha que o West Ham vai dar o jogador de graça? Ou alguém pode querer contratar. Foi absolvido, está tudo bem. Ele vai seguir a carreira dele lá fora, né? Presumo. Ou então, não, se ele for suspenso lá, ele pode jogar aqui, que é o que muitos pensam. Ou seja, não importa o que o cara fez, a ponto de ser, na hipótese de uma condenação, né, dele ser punido. Eu quero que ele venha para o meu time. Ah, pelo amor de Deus, gente. Por favor, né? Se o cara participou, lamento, ele vai pagar por isso. Se não participou, ele vai ser inocentado. Vai depender das provas que os caras tenham ou não contra ele. Então, as pessoas não querem que as coisas sejam feitas corretamente. Elas querem, de alguma forma, se aproveitar do que está acontecendo. Eu quero Paquetá no meu time, que se dane o que aconteceu. A gente não sabe, né? Existem evidências, suspeitas, etc., mas o julgamento, a definição ainda não saiu. Aí o cara fica na expectativa disso, de ser punido. A maioria pensa assim, eu vejo claramente aqui nos comentários, nas postagens, que ele seja punido lá e possa jogar aqui. Gente, se ele for punido na Inglaterra, os ingleses vão pedir à FIFA punição global. Senão não é castigo, é prêmio. Você ficou aqui, comprovamos, digamos que você fez isso, nós o punimos, você ganhou o dinheiro e tal, bom salário, né? E agora você volta para o seu país, vai jogar em outro lugar. Né? Não faz sentido. Eu até acho, Mauro, que essa é a E questão. se for absolvido, ele recupera o valor de mercado, Não, né? isso. Aí que ele não fique na Inglaterra, que ele tem um filme queimado lá, digamos, que os caras torçam o nariz por ele. Ele vai jogar em outro lugar. No último caso, ele vai para a Rússia jogar com o Luiz Henrique lá no Zenit. Que também tinha essa história do Luiz Henrique, ele foi jogar na Rússia. Está lá na Rússia, no futebol meio secreto, lá que só joga entre eles. Mauro, na realidade, assim, concordo em partes com o Mauro, mas dizer para vocês que falo como torcedor. O torcedor não está se importando. Em questão torcedor, é mais um nome qualificado em questão para jogar no Flamengo, né? E é uma brecha de mercado em questão de valores para o Flamengo pagar bem mais barato. Então o torcedor pensa dessa forma. Tem um jogador bom, muito bom, de seleção brasileira, titular de seleção brasileira, que infelizmente está sofrendo isso, desculpa, mas pode vir para o Flamengo ser recuperado e colocar o Flamengo para frente e voltar para a Europa. Eu acho que o torcedor em questão pensa dessa forma, né? Então o Flamengo tem sim condições financeiras de contratar o Paquetá e aproveitar esse momento para recuperar o garoto do Ninho. Então acho que é esse meu pensamento. Se você tem um pensamento contrário, pensa diferente, pensa igual o Mauro ou pensa de outra forma, comente aí, deixa aí seu comentário pra gente ficar debatendo em questão sobre esse assunto, né? Então tudo relacionado também ao Flamengo eu vou estar trazendo pra gente reagir. Então se inscreva no canal, curta também o vídeo e valeu, torcedor!